Livro Jesus quer curar e libertar você. Pedro Dong. Capítulo 2. Tema desta semana: os enviados do Rei. Meta de hoje: leitura das páginas 33 a 36. Não temer situações de intolerância. Temos que ser cautelosos em situações de intolerância religiosa. Em alguns países, essa intolerância chegou a um ponto em que não se permite pregar o Evangelho. Contudo, não devemos temer diante de autoridades com esse perfil. Não perca a postura de um enviado de Deus. Não discuta com ninguém e mantenha a dignidade mesmo diante das pressões. É importante que as pessoas saibam que você está sob as ordens do rei e exerce a autoridade que ele lhe deu. Além disso, não se preocupe em encontrar algo para dizer, pois Deus colocará as palavras em sua boca. Mateus 10:19. Quanto mais sede fortes, pois o mundo é hostil. O Senhor Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João capítulo 15, versículos 18 e 20, parte B. O sistema arquitetado por Satanás pode usar alguém para pressionar você. Entretanto, a culpa não é da pessoa, pois ela apenas cumpre ordens. Lembre-se, o sistema nos odeia, mas essa pessoa que está sendo usada para perseguir você foi criada à imagem e semelhança de Deus e tem um coração. Portanto, pode ser tocado pela pergunta: posso orar por você? Então, não precisa ter medo. Apenas siga as ordens do rei e use a autoridade que ele lhe deu. Continuando em Mateus 10, lemos: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamar o Beelzebu ao dono da casa, quanto mais a seus domésticos. Versículos do 24 ao 25. Não precisamos temer, pois somos servos do Mestre. Se Jesus sofreu o maior dos sofrimentos, também devemos estar prontos para sofrer por causa do Evangelho. O rei humilhou-se e foi obediente até a morte. Jesus era o Filho unigênito de Deus, enviado pelo Pai, e assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. Na versão King James atualizada, lemos: Jesus, sendo Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos do 6 ao 8. Esse é nosso Senhor Jesus, nosso Mestre. Ele humilhou-se e entregou-se à obediência até a morte, que possamos seguir seus passos e fazer a sua vontade, confiantes de que Ele cuida de nós. O rei passou por perseguição física para nos sustentar. Em Filipenses vimos que Jesus humilhou-se e entregou-se à obediência até a morte. Mas não só isso, por nossa causa, ele suportou um sofrimento que ninguém é capaz de suportar. Isaías profetizou que nosso rei era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens se escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Isaías 53:3. Ele prossegue dizendo que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículos do 4 ao 7, parte B. Querido leitor, esse é Jesus, ele é nosso modelo. E o mais impressionante é que a vida daquele que suportou tudo isso está dentro de nós. Entende por que ele é capaz de nos sustentar em momentos de sofrimento? Lembre-se disso quando sofrer perseguição por causa do Evangelho e enfrenta as dificuldades com a postura de um enviado de Deus. O rei sofreu humilhação psicológica. Além do sofrimento físico que Jesus sofreu por nossa causa, ele também foi submetido a sofrimento psicológico.
De acordo com o Evangelho de Marcos, puseram-se alguns a cuspir nele e cobriu-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza, e os guardas o tomaram a bofetadas. Marcos 14:65. Sabia que fizeram isso com Jesus? Agora considere o quanto a mão de um homem é pesada. Eles os bofetearam com a intenção de maltratá-lo e de fazê-lo sentir dor, tanto física quanto psicológica. Você consegue imaginar o nível de humilhação que ele, como homem, suportou? Compreende como foi doloroso para Jesus? Além disso, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça e o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Marcos capítulo 15, versículos do 17 ao 20. Imagine como foi doloroso para o Senhor ficar com uma coroa de espinho na cabeça. Se fizeram tudo isso com nosso rei, não espere que ao pregar o evangelho do reino, você seja recebido de braços abertos, pois assim como rejeitou Jesus, o sistema controlado por Satanás rejeitará você. Pregar o evangelho da verdade. Apesar de toda a perseguição, nosso rei nunca pregou o evangelho às escondidas. Pelo contrário, ele disse que não devemos temer, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Mateus 10:26. Esse versículo nos incita a pregar o evangelho abertamente, sem medo, pois pregamos o evangelho da verdade, e quem tem a verdade não deve temer. Quando o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e de sua doutrina, ele declarou-lhes: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? João capítulo 18, versículos do 20 ao 21, parte A. Não temos nada para esconder, pelo contrário, temos que sair às ruas em plena luz do dia e perguntar para as pessoas: Posso orar por você? Ou ainda, você quer receber cuidado? Como sal da terra e luz do mundo, devemos estar sempre prontos para temperar a vida das pessoas e iluminá-las, tirando-os da escravidão, do império das trevas. Além disso, devemos viver a vida cristã de forma irrepreensível, sincera e inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta. Filipenses 2:15. Isso mostra que o que não podemos fazer em plena luz, não devemos fazer em oculto, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado. Mateus 10:26. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Quando o Senhor Jesus disse aos enviados para não temer os perseguidores, ele ainda disse: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Mateus capítulo 10, versículos 28 e 30. Esses versículos, além de nos alertar, trazem alento para nós. Não precisamos temer, pois o máximo que o homem pode fazer é nos perseguir com palavras que expressam desprezo. Vivemos em uma época diferente dos cristãos que sofreram martírio, como os irmãos na igreja em Esmirna. Para ser sincero, querido leitor, meu único medo é de não cumprir o ministério que o Senhor me confiou.